Pessoal, então vamos lá para a aula de artes. Então peguem o livro, vamos lá começar com a nossa aula. Bom, gente, então eu quero que vocês peguem o livro aí de vocês de artes na página 24. Elementos básicos das linguagens da arte. Tá, então a gente vai ver aqui os principais elementos visuais, que são o ponto, a linha, a forma, a textura e a cor. Então vamos primeiro aqui ver sobre o ponto. Então o ponto, gente, ele é o menor e mais simples das artes visuais. Com ele, é lógico que não tem como construir uma imagem, né, com um único ponto. Mas se a gente pegar vários pontos, um aí, do ladinho do outro, a gente consegue construir uma imagem visual, né? E quando eles são justapostos, pontos, eles são capazes de criar uma ilusão de tonalidade de cor. Então, vamos ver aqui uns exemplos. Gente, aqui, se vocês podem ver, né, essas técnicas aqui, é técnica de pontilhismo. São pontinhos, tá vendo, que eles são colocados e cria uma imagem muito bonita. Olha esse aqui, da árvore de pino de Saint-Tropez. Muito bonito. Então, o ponto, ele quando ele é justaposto, né, ele cria uma ilusão, uma imagem boa pra gente ver, né, com os nossos olhos aí, dando assim a tonalidade na cor, igual fala no livro. Então, que a gente tem exemplo de obras de artes que usou apenas o ponto. No livro é essa imagem aqui. Aqui, a imagem aí, da Torre de Eiffel de Georges Seurat, de 1889, né? Foi a pintura a óleo, né? Mas usando essa técnica de pontinhos, né? Foi criando, então, essa imagem. O próximo elemento que a gente vai falar é sobre a linha, né? Então, a linha, ela é formada por quê? Por um conjunto de pontos, né? Que é bem encostadinho um com o outro, né? Quando encosta um ponto no outro, encostando, a gente tem uma sequência infinita de pontos que vai fazer uma linha. Então, a linha também é um elemento visual, né? Que mostra direcionamento, né? E forma. Nesse caso, com as linhas, a gente pode criar formas, né? Ela também cria textura e dá a ideia de movimento. Olha como é que as linhas são classificadas. A gente tem as linhas retas, né? Que pode ser horizontal, na vertical ou inclinado, tanto inclinado para a direita como para a esquerda. A curva, né? Outro exemplo de linha. Ela tem essa curvatura aqui, ou côncava, tá vendo? Para baixo, ou convexa, que é para cima, ou para dentro ou para fora. Poligonal ou quebrado, então pode chamar de linha poligonal ou em alguns casos eles vão falar de linha quebrada. É a linha nesse estilo, tá vendo? Ela é reta, tá? Então tem que ser reta aqui, igual essa daqui da reta, só porque ela vai ter essas voltinhas, tá? Então ela é chamada de linha poligonal, quando a gente quer criar um polígono, né? Então a gente faz com essas linhas. Temos também a linha sinuosa ou ondulada, é aquela que não é reta, né? Então tem essas ondinhas, né? A gente pode fazer vários desenhos com ela. E tem a linha mista. A linha mista a gente trabalha com esses dois aqui ao mesmo tempo, a poligonal e a sinuosa, né? Então ela vai trabalhar aí com os dois ao mesmo tempo. Gente, existe também essa linha aqui, que não apareceu aí para vocês, é a linha espiral, tá vendo? Parece, né? Lembra muito um caracol, né? Então existe essa linha aí também, tá? No livro não passou, mas também existe esse tipo de linha que é a espiral. Gente, a linha também é um meio de apresentar em forma palpável, concreta, aquilo que só existe na nossa imaginação. Então, o artista, ele faz com a linha várias coisas que está na nossa imaginação. Olha aqui para vocês verem, essa obra de arte aqui, desse artista, Paul Klee, né? Ele fez o quê? Qual que é o título? O Navio da Aventura, The Adventure Ship. Então aqui, a gente tem uma obra de arte, né?
que foi representada por linhas. Então ele foi pegando essas linhas, né, de todos esses formatos que a gente acabou de ver, né, e foi construindo aqui, ó, esse navio usando a imaginação. Então, ó, a gente pode ver que a linha é uma maneira do artista, né, expressar também uma imagem, né? Bom, o próximo elemento aí que a gente vai ver, né, um elemento visual é a forma, né? Então a gente viu o ponto, a linha, agora a forma, né? Com a linha a gente faz uma forma de algum objeto, né? Então a forma é o aspecto exterior dos objetos, que podem ser reais, imaginários ou representados, né? Então uma linha, quando a gente fecha uma linha, dá início a uma forma, né? Então a linha, né, é abertona, né? Fechou ela, criou-se uma forma. Então, existem 3 formas básicas. Gente, essas 3 aqui, ó, quadrado, círculo e o triângulo equilátero, que é o triângulo de 3 lados iguais. Essas 3 formas aí, ó, elas fazem todas as outras formas geométricas. Olha que interessante, né? Então, ó, existem 3 formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero. Cada forma possui características específicas e elas é atribuída uma grande quantidade de significados. As formas básicas são figuras planas e simples e podem ser descritas e construídas verbalmente ou visualmente. Todas as outras formas, né, presentes na natureza derivam dessas 3. Então, ó, essas 3 a gente faz todas as outras formas. Inclusive as tridimensionais partem dela também, né? Então aqui a gente faz até estudo, né, em matemática de quadrilátero, aqui de triângulo, mas tem aí ao mesmo tempo o trapézio, que é quando a gente corta o triângulo aqui, né? Dessas formas cria as tridimensionais, que viria um cubo, uma esfera, né, um prisma, né, uma pirâmide. Então essas aí são as primitivas, a partir delas a gente faz as outras. Olha aí que legal, ó, essas formas básicas aí, ó, que Kandinsky utilizou, né? Então, ele usou aqui, ó, o círculo, né? Ele usou também o quadrado, tá vendo? Ele usou também o triângulo, né? Aqui, ó, usou linhas abertas. Olha aqui, ó, no caso aqui a gente tem um côncavo, né, que seria a linha curva, né? Olha essa linha aqui, como que chama essa linha? A linha sinuosa. Então aqui ele já colocou, ó, trabalhando com linha, né? Então a gente vê aí ele trabalha com linha. Olha aqui essa parte, colocou alguns pontos, né? Então trabalhou com ponto, trabalhou com reta. Olha aqui, ó, essas retas, né? Tem também inclinada, olha essa reta aqui, ó, inclinada. Então, gente, aqui ele trabalhou com esses elementos visuais que a gente aprendeu, né? As formas básicas também assumem seu caráter tridimensional nas esculturas. Veja a obra de Amilcar de Castro, que trabalha com técnicas mais modernas, como o corte, a dobra e a solda de chapas de aço. Como o escultor explorou essas. Olha, vamos ver aqui como que o escultor ele fez essas formas. Vamos olhar aqui, ó. Gente, olha aqui que interessante, né? Essa forma aqui, ó, na verdade aqui a gente pode ver que ela já é tridimensional, né? Ou seja, saiu do papel, é uma escultura, né? Então, nessa escultura, lembra o quê? Lembra daquela linha sinuosa. Olha aí, pra você ver, sinuosa quer dizer, não lembra a linha sinuosa, né? Então, também, né, pode fazer, né, sair do papel, né, do bidimensional para entrar aí num tridimensional. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o outro elemento, né, que seria a textura. A textura é que a gente vai pegar, né, a gente vai sentir com o tato, com a mão, né. Então, quando a gente pega alguma coisa, né, então, se a gente passa a mão, a gente sente aquela textura, né. Essa palavra textura veio, aí, ó, tem origem no ato de tecer.
Então, ela vem lá de terceiro. Então, existe uma classificação para textura. Ela pode ser aqui, ó, natural. O que é textura natural? Natural vem de quê? Da natureza. Então, quando a gente pega alguma coisa que é encontrada na natureza, né? Ou artificial, né? Quando é produzida pelo homem, tá? Então, essa textura aí, ela pode ser natural, da natureza, ou ela pode ser artificial, ou seja, pelo homem. O homem que fez essa textura, né? Então, as texturas podem também ser divididas em visuais e táteis. Então, tem aquela textura que a gente olha a imagem e dá para ver a questão da textura, né? Se ela é mais áspera ou não, a gente vai ver. E tem também aquelas texturas que são táteis, ou seja, a gente vai colocar a mão e sentir, né? Porque igual aqui no livro a gente vai ver, no caso, né? Seria as visuais, né? Ou seja, a gente vai só olhar, não tem jeito de pegar e sentir, né? Mas tem também as táteis, que é aquela que a gente sente, né? Então, aqui falando, ó, até de exemplo, ó, por exemplo, uma pintura que cria o efeito da maciez do pelo de animal, né? Ou uma pena, né, de uma ave. Então, a gente vai olhar, já vê que, nossa, é macio, mas a gente tá pegando? Não, né? E a textura tátil possui qualidades visuais e táteis, né? Então, é diferente. Então, existem textura tátil em todas as superfícies e podemos senti-la a partir do contato com a pele, né? Então, tudo que a gente pega, por exemplo, uma árvore, né? O tronco de uma árvore, a gente vai pegar, ela vai ver que ela é mais áspera, né? Agora, se a gente vai pegar, por exemplo, na geladeira, né? Ela tem uma superfície mais lisa, né? Então, aí a gente tá vendo que essa questão de textura tátil a gente encontra em todos os lugares, né? Quanto à apresentação, a textura ela pode ser geométrica ou orgânica. Olha aqui embaixo para vocês verem a diferença dos dois. Então aqui, ó, aqui em cima a gente tem a textura geométrica. Por que é geométrica? Ó, linhas, tá vendo? Linhas com linhas pontilhadas, linhas que se cruzam. Então, a gente tem aí, ó, vários exemplos, né? Que no caso a gente fala que é textura geométrica. Já a orgânica, se você for ver, ela já não é, olha pra você ver, ela é diferente, né? Ela lembra mais questão da natureza também, né? Mais orgânico, não geométrico, né? Aqui, ó. Vários são os efeitos promovidos pelas texturas nas artes visuais. Então, o que acontece? Um artista, quando ele quer fazer uma obra de arte, uma pintura, né, ou uma escultura, seja lá o que for, o que ele quer fazer? Ele quer procurar desenhar, pintar, algo que cria uma ilusão de textura tátil. Ele vai olhar a imagem e vai ver, nossa, aqui parece que é tão fofinho, né? Ou, nossa, parece que é tão áspero, nossa, parece que é lisinho. Então, assim, o artista faz isso para transformar sua obra de arte em algo mais real, né? Colocar isso na sua obra, né? Então, é possível produzir isso, né? Criar uma ideia de volume, né? Como que ele vai fazer isso? Colocando uma cor mais clara, né? Mais escura, uma sombra. Então, esses elementos, eles vão trazer essa ilusão, né? De textura tátil, né? Para as pessoas verem e imaginar como é que seria essa textura através de uma imagem. Olha aí para vocês verem, né? Aqui dá para ver um pouquinho melhor, né? A textura geométrica, diferença com a textura orgânica, né? Então aqui, ó, elementos que a gente vê na natureza, um telhado, né? Que é questão de um tronco de uma árvore, já diferente da textura geométrica, quando a gente vê em algum desenho, né? Ela já é um desenho, uma pintura, né? Ela já é um pouco diferente. Não lembra questões da natureza, né? Lembra questões geométricas mesmo, né? Então, aqui dá para ver melhor um pouco dessa diferença dessas duas texturas. Existe uma técnica, gente, que serve para a gente produzir a textura, né? Como é que a gente usa, como é que a gente faz essa técnica?
a gente pega uma folha, né? Eu gosto muito de fazer com a moeda, depois vocês fazem aí. Você pega a folha, põe tipo uma moeda embaixo, pega um giz de cera e esfrega esse giz de cera por cima da folha, né? Com a moeda por baixo. Aí o que acontece? Você vai ver, né, o formato da moeda no papel. Então, isso chama frotagem. Então, frotagem é a técnica de desenhar uma folha de papel, tá? Então, um papel branco, sobre uma superfície que tem textura, né? Tipo lá, igual eu falei, a moeda, uma folha, tá vendo aqui, ó? Eles desenharam uma folha, uma flor, né? Então, aí o que faz? Põe o papel por cima e passa o giz de cera, né? Aí vai sair, né, o desenho. O melhor, gente, é o giz de cera mesmo, mas vocês podem pegar um lápis que não seja fino, um lápis mais grosso. Também dá essa ideia também de textura, né? De essa técnica de frotagem. Então, a gente vai olhar a imagem e vai ver como é que foi a textura qual a textura que a gente achou. Aqui tem uma obra, né, de Vincent Van Gogh. Ele foi a pintura a óleo, né, que ele quis também criar textura, né, dar uma ideia de textura nesse desenho, né, mostrando aqui a folhagem, né, e tudo mais. E o último elemento que a gente vai ver, o elemento visual, vai ser a cor, né? Então, a cor é um elemento visual que dá a partir da sensação provocada pela luz. A gente precisa da luz para a gente ver a cor. Por exemplo, tá à noite, acabou a energia, você tá vendo alguma cor? Não, ausência de cor. Então, a gente precisa da luz para dar a cor. Então, o pigmento é o elemento que dá a cor a tudo que é material. Então, sendo assim, temos duas formas diferentes de cor: a cor luz e a cor pigmento. A cor luz pode ser observada a partir dos raios luminosos. É a própria luz que se decompõe em muitas cores, né? Igual o arco-íris, né? Quem já viu o arco-íris, né? As cores lá que ele apresenta. A luz branca do sol contém todas as cores. Depois a gente vai fazer um ciclo cromático, que são todas as cores, e vai pegar e vai girar elas, tudo de uma vez. Girar, girar, girar. Quando a gente faz esse movimento, ele vira branco. Muito interessante, ele fica branquinho. Aqui eu vou mostrar para vocês a questão das cores, né? Então aqui a gente tem as cores, né? O ciclo cromático, eu vou falar mais na frente um pouquinho. Olha o que acontece quando a gente começa a rodar esse círculo, a misturar essas cores, né? No caso aí, ó, a gente tem essa luz, né? Olha que cor que tá virando. Cor branca, né? Então, quando a gente junta todas essas cores aí, dá a cor branca, tá vendo? A gente, quanto mais rápido roda, dá pra gente ver melhor isso aí. Esse aqui dá pra gente ver um pouquinho melhor, ó, esse disco de Newton aqui, ó. Então, ó, vai girar, ó, olha pra você ver a cor branca, tá vendo? Que legal, né? Tá, então a diferença dessa cor luz e cor pigmento. Então, quando a gente fala de cor, a gente tem que distinguir os dois. Cor luz é o mesmo da cor energia, então é toda cor que é formada através de uma luz, né? Tipo aqui, ó, quando a gente vai assistir a televisão, né? São luzes, né? É a cor luz, né? Cor de energia, né? Então é formado diretamente pela luz, a luz cria essa cor. Já a cor pigmento é aquela que a gente vê nos objetos, né? A tinta, né? A cor que a pessoa tem, o cabelo, né? E tudo mais. Então, a cor luz, ela é encontrada em objetos que emitem luz, né? Como monitor, a lanterna, televisão. E a cor pigmento é a cor das tintas, tá? Então, aqui a diferença dos dois aí é para não ficar dúvida.
Aí aqui a gente tem dois extremos da classificação das cores. Os dois principais aqui, ó. Primeiro, o branco. O branco é a ausência total de cor, ou seja, a luz pura. Já o preto é a ausência total de luz, né? Quando a gente não tem luz, é tudo preto, né? Ou seja, isso faz com que não reflita nenhuma cor. Então, essas duas cores, elas não são exatamente cores, né? Mas a gente chama de cor, né? Mas características, esses preto e branco, elas são mais características da luz, né? Então, que convenientemente a gente vai chamar também de cor, tá? Então, vamos ver aqui a questão da nomenclatura das cores. Então, a gente tem aí as cores primárias, né? Vermelho, amarelo e azul, né? E temos também as cores secundárias, que são junção dessas cores. Então, o amarelo com azul dá verde, o amarelo com vermelho dá laranja, o azul com vermelho dá violeta. Eles falam roxo, mas é violeta, né? E temos as terciárias, que seria a mistura dessa primária com a secundária, ou mesmo a mistura das secundárias, né? São as outras cores que aparecem. Então, todas as cores é junção das primárias, né? Então, o azul com verde oliva tem o azul esverdeado, o amarelo com rosa salmão, o rosa com azul tem o roxo. Temos aí as cores neutras, né? Que é a preta e a branca, então a gente vai chamar ela de neutra, né? Então, igual falou, né? Embora seja, né, ausência de cor ou falta de luz, né? Ou tonalidade das cores luz, elas são também conhecidas juntamente com o cinza como cores neutras. Elas não aparecem no ciclo cromático. Aquele ciclo cromático que ficou girando, né? Vocês vão ver que lá não tem nem o preto nem o branco, né? Mas aí o preto, quando vai se misturando com o branco, vai tornando o tom de cinza, né? Quanto mais branco põe, mais clarinho vai ficando. Ou mais escuro, dependendo do tanto de preto que colocou. Esse entra em ação, gente, não dá para me cobrar, para me ver, né? Mas se puderem, né? Eu sei que muitos de vocês têm aí tinta guache, né? É uma atividade legal de se fazer, né? Então, vamos criar uma escala de cores, né? O que vai precisar da tinta, né? Vermelho, azul e amarelo, as cores primárias. Aí pega pincel, se não tiver, pega aí o dedinho mesmo, né? Folha e vai fazer essa atividade aí, ó. Pega as cores, cria novas cores, mistura. Então, faz o trabalho que quiser aí, ó, de acordo com essas informações. Tarefa de casa de vocês, responder o formulário, que são essas 3 questões aí, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima.